Hoje, você que está acompanhando aí a nossa programação, nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, tá? Atenção, os pais e as redes sociais dos filhos. Cada um lida de um jeito, mas a repercussão de um caso nos últimos dias trouxe mais uma vez o assunto à tona. Excluir as redes sociais da filha. Essa foi a ação de uma mãe que apagou as contas da adolescente de 14 anos. E ela fez um post explicando a sua decisão. Turminha Tim, eu vou escrever aqui porque recebi muitos directs. Decidi apagar as contas dela. Chata, eu sei, mas nossa função como mãe não é ser amiguinha de vocês. E isso vocês só vão entender em retrospectiva. Papo de tia. O carinho que vocês têm por ela é a coisa mais fofa, mas eu não acho saudável, nem para um adulto e muito menos para uma adolescente, basear referências de autoconhecimento em feedback virtual, escreveu ela. Mas a partir daí vieram duas posições, as de quem achou a interferência da mãe exagerada e as de quem apoiou a decisão dela. E você, o que achou sobre isso? Por isso, eu vou conversar com a psicóloga Tayane Oliveira sobre o monitoramento dos pais nas redes sociais dos filhos. Ela já está ao vivo através de videochamada. Muito boa tarde. Para a gente começar, aí a semana, não tem como deixar de falar sobre esse assunto. Tayane Oliveira, psicóloga. Olá, boa tarde, Jaque. Tudo bem? Tudo prazer ótimo, enorme. Prazer viu? é todo nosso, viu, Tayane? Para a gente começar, qual é a maneira melhor, né? Tem uma maneira melhor de lidar aí com a exposição de um filho nas redes sociais? Então, só reforçando a minha alegria de poder contribuir, né, com todos que nos assistem nesse debate, em conversar sobre um assunto tão importante, né, cada vez mais assim evidente, fazendo parte do dia a dia, né, de todas as famílias. Então, eu acredito o seguinte, e pelo que percebo e venho trabalhando, a melhor maneira de lidar, eu digo que ainda é de um modo preventivo. Então, pensar, trabalhar sobre os aspectos importantes que antecedem a essa exposição. Então, da família pensar, por exemplo, avaliar quando é que eu estou introduzindo a tela para o meu filho, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, há uma recomendação que no primeiro ano de vida, né, da criança não seja ofertado nenhum tipo de contato com a tela. Somente a partir dos 2 anos, isso sim, se for uma decisão familiar, aí sim, com 2 anos, eu começar a introduzir a tela para o meu filho, né? E aí, então, de 6 a 11 anos, a gente vai pensar, ou melhor, a partir dos 2 anos, uma média aí de 1 hora no máximo de uso dessa tela, de 6 a 11, no máximo de 2 horas, e de 11 a 18 anos, no máximo 3 horas diárias. E ainda com uma ressalva, Jaque, de que assim, que durante as refeições não haja, né, o uso, né, da tela. Isso, tela que eu estou me referindo, a TV, tablet, celular, tá? Então, inclusive nesse conceito é importante pensar, né, que a família amadureça o assunto. E, inclusive, também outra dica que a Organização Mundial de Saúde coloca, né, os especialistas da área de saúde, que até antes de dormir, por meio aí de 1 a 2 horas, né, antes, né, de ir deitar-se, que ele se desconecte dessa tela, para que possa ter uma melhor qualidade do sono. Outro assunto também importante é com relação ao conteúdo, né? Então, esse conteúdo que eu vou colocar para o meu filho, estão condizentes aos valores da minha família? Ele reforça ou ele vai na contramão daquilo que eu acredito? E ainda, uma outra questão também que é importante, é pensar sobre o tempo de exposição de tela, né? Então, há riscos quando há um excesso do uso das tecnologias. Sim. E esse risco, né, vai tanto para a saúde emocional, saúde mental e física.
né? Sim. E aí é onde começam alguns cuidados para não entrar naquele viés do vício, né? E ofertar e permitir que a criança ela tenha mais tempo, né? Não só ficar ali presa à tela, sabe? Sim, então, sim. desde muito cedo, já ir trabalhando essa questão com ela. Tayane, e essa foi uma discussão que veio mais à tona, né? A partir aí dessa atitude da mãe. Para você Sim. apagar o perfil e pronto, é uma decisão sensata, porque isso gerou uma série de discussão, né? E assim, como é que a gente pode pensar num posicionamento como esse? Então, olha, eu acredito assim, que seria bem interessante lembrar que há um contexto vivido aí pelas famílias, né, e deve ser considerado. Então, meio que tomar partido pela mãe ou só pela filha, é um tanto quanto delicado, mas é bom a gente começar a se abrir, vamos assim dizer, a refletir sobre as possibilidades, os pontos de vista, vamos assim dizer, né? Sim, então, sim. A verdade é que a gente só tem um recorte também desse evento, dessa questão dessa excluir de conta e se encerrar da conta da menina, da adolescente, né? Então, sim, é sempre válido buscar estabelecer, então, sempre um diálogo, né? Aí, com a criança, com o adolescente, propondo, inclusive, alguns questionamentos, né, com a criança. Então, é uma conversa que já vem, né, desde muito cedo. Então, não descartar, porque é apenas uma criança que ela não tem a capacidade, né, de pensar e de ter uma análise reflexiva sobre um assunto. Então, é começar a colocar para a criança e também para o adolescente, pensar qual é o propósito de estar nas redes sociais, né? E não ser mais né? Como a gente vê muito, né? E nessa questão de um indo atrás do outro, né? Fazendo o que todo mundo faz. Espera aí, fazer o que todo mundo faz, mas tá, e o eu? E a minha individualidade? O que eu penso, o que eu quero, né? Qual que é, outra questão também, qual que é o meu papel na sociedade? Tá? Verdade. Acredito que seja por esse sentido. Por esse sentido. E muitos filhos também, né? A gente está falando aí do que foi feito pela mãe, da atitude aí da mãe, mas muitos filhos também acham, inclusive, que o monitoramento aí dos pais acaba sendo, isso aí é uma invasão de privacidade, eu não posso ter minha privacidade. Como mostrar para esses jovens aí que a atitude, ela é mais responsável e segura do que realmente só estar monitorando, né, ou invadindo a privacidade no meio dele. É importante que vocês jovens também pensem aí de uma outra forma, né? Isso, exatamente. Mas para que também o jovem pense sobre isso, eu volto para a relação, né? Pais e filhos. O ponto de partida, pais sim, e filhos, sim. Exatamente. Essa é fundamental. Você não então, pode inclusive nessa relação. Talvez isso seja exatamente pela falta de diálogo e a forma, né? Como isso é monitorado, né? Então, exatamente. Às vezes o jovem acha, né, que é uma decisão feita para até, né, atrapalhar aquele momento de lazer dele, né? Então, assim, por isso a importância desse diálogo, né? E mostrar a segurança das redes sociais, o que é seguro e o que não é seguro, o cuidado que tem que se ter, né? Isso, mostrando o que é certo, o que é errado, até onde ele pode ir e fortalecer ainda mais, investir nessa questão do diálogo, que também acaba sendo, um trabalho de psicoeducação mesmo, né? Mostrando para onde ir, quais são as consequências das escolhas que eles estão fazendo, né? E nessa conversa, justamente ter esse cuidado, né? É um ter autoridade sem autoritarismo, sim, né? Então, é um ser firme, mas não sendo grosseiro. Um ser doce,
mas não ter uma postura alienada, né? Então, a comunicação, ela é a família que buscar entender, inclusive, né, a faixa etária que o seu filho está, então ela vai buscar uma abordagem para cada fase dessa, né? Então, a relação entre pais e filhos ficam cada vez mais fortalecidas, o vínculo, né, cada vez mais nutrido com uma comunicação assertiva, que hoje muito fala também sobre uma comunicação não violenta, né? Então é assim, é algo assim, vamos assim dizer, mediano. Nem tanto pela, né, mais uma vez, uma questão do autoritarismo, né, mas eu trabalhando com ele, mostrando a questão de autoridade, principalmente na questão das crianças, né, que ainda está naqueles primeiros passos e precisa de fato de alguém que saiba orientar, né? Ou melhor, precisa de mãos, né, para direcionar o caminho deles para fazer boas escolhas e aí termos, né, cidadãos de bens que façam boas escolhas, ótimos profissionais, enfim. Nós só temos a ganhar, né, com pessoas que pensam, que refletem sobre o que fazem. Sim. E não apenas segue uma moda, segue uma tendência. Sim, né? Sem dúvida. Tayane, qual é o conselho, né, que você dá aí para os pais que estão nos acompanhando neste momento? Olha, volta ao ponto inicial, conversa. Conversa é o ponto de partida, né, para nutrir qualquer relacionamento. Então, conversem desde cedo, avaliem, né, entenda também a família, qual que é de fato, quais são os valores dela, né, o que é importante para essa família, o que ela deseja ver em seus filhos, né, porque uma coisa também é se pensar, né, os filhos, as crianças, né, de hoje serão os adultos que cuidarão da minha velhice, né, mais ou menos assim. Então, assim, a conversa, o diálogo, essa aproximação, né, permite que as crianças e os adolescentes sigam com segurança. E acho muito importante também até que elas possam contar com esse aporte, né? Sim. Ela ter a pessoa, vamos assim dizer, mais propícia, mais ideal, mais preparada, vamos assim dizer, né? Para buscar esclarecer dúvidas, ter um direcionamento, né? Inclusive para cada vez mais elas se protegerem, né, desses perigos e riscos que o mundo tecnológico, esse mundo virtual, ele tem oferecido, né? Sim. Feliz e infelizmente, alguns casos a gente aí vê com uma tendência um tanto quanto danosa. Então, quanto mais aproximação tivermos com essa criança, o diálogo com esse adolescente, né, ambos, né, mais a gente tende a reduzir, vamos assim dizer, danos quando, né, uma situação passar, vamos assim dizer, do limite, né, não tenhamos que chegar assim um corte de vez, por exemplo, né? Sim, não que eu queira aqui dizer que essa foi. Volto a dizer, o contexto é interessante ser pensado e avaliado. Tudo deve ser avaliado, né? Não a individualidade, a gente não sabe como é o diálogo, se há diálogo, como é essa conversa, né? A gente não pode, na verdade, fazer um pré-julgamento, né? De uma decisão que foi tida aí. Isso é muito importante, mas de tudo que a gente aprendeu aqui com a Tayane, dá pra gente entender que desde o início da entrevista ela focou muito na importância do diálogo entre pais e filhos. Sim. Eu acho que isso é o que é muito válido, né? Então, se você de conversar pouco com seu filho, tenta se aproximar mais, tenta conversar mais, se abrir, fazer com que ele tenha essa confiança também de poder falar o que sente, o que pensa, né? Muito obrigada, Tayane, aí pela participação. Eu que agradeço, muito feliz em poder contribuir, agregar, né, com as pessoas sobre um tema que é sempre atual, né? Sem dúvida. Que assim, e com o avanço da tecnologia cada vez mais, né, todo dia uma coisa nova, então esse assunto ele precisa ser reforçado, debatido, pensado com muito carinho, né? Sim, e não achar que certas coisas, como por exemplo, eu estar sentada no momento de refeição olhando para a tela, que isso é normal, né? Sim. É preciso reavaliar. Muito obrigada mais uma vez, uma ótima tarde.